Muito boa noite, pessoal. Estamos aqui começando mais um bate-papo nosso. Só aguardar mais um pouquinho aqui, o pessoal está entrando. Nosso convidado também vai daqui um pouquinho entrar aqui. Muito boa noite, pessoal. Estamos aqui começando mais um bate-papo. Muito bem. Ulisses está aqui conosco. Ulisses, você pode pedir embaixo para participar, né? Embaixo tem uma câmerazinha, você clica nela e aí eu aceito aqui a sua participação. Boa Boa noite, noite, Ulisses. Leandro. Tudo bem? Tudo bem? Joia. Ótimo. Pessoal, vocês me ouvem bem? Ouvem bem a Ulisses? Se dá um ok pra gente, por favor. Eu acredito que o pessoal deve estar nos ouvindo. Alguém pode só dar um ok? Ah, tá ok. A Giovana passou aqui que estão ouvindo a gente bem. Então Ótimo. vamos lá. Boa noite, pessoal. Obrigado novamente por quem está nos ouvindo aqui, nos assistindo, nesse projeto nosso das lives do Passagem na Prática. Hoje nós temos um convidado especial aqui, Dr. Ulisses, que tem já um bom tempo participado conosco aí de algumas ações. A gente tem feito alguns trabalhos conjuntos e a ideia hoje, então, é fazer um bate-papo com ele falar um pouco do trabalho que ele tem realizado para nós, né? E a gente trazer aqui um assunto interessante que quer falar sobre pastagem, né? Falar sobre cultivares, falar sobre melhoramento genético de plantas forrageiras. Então, agradecer aqui o Ulisses pelo tempo, tá? De estar aqui conosco. Obrigado, Ulisses, mais uma vez de estar participando conosco. Eu vou deixar você se apresentar, tá? Não vou fazer aqui a apresentação. Se o Ulisses quiser se apresentar, se ele for muito modesto na apresentação, aí eu complemento, tá? Então, Ulisses, seja bem-vindo mais uma vez. Esse nosso bate-papo, assim, descontraído. Quem quiser aqui fazer comentários, perguntas, fique à vontade, tá? E aí a gente segue com esse bate-papo nosso. Obrigado, Ulisses. Seja bem-vindo. Bom, Leandro, a gente que agradece, muito obrigado aí pela credibilidade, né, o convite, a gente poder interagir aqui nesse bate-papo, né, e falar de um assunto aí tão relevante que é diversificar as pastagens, né, então a gente é uma satisfação muito grande. Bom, eu atualmente trabalho numa empresa que trabalha com comercialização de sementes forrageiras e a gente hoje é o melhorista e o líder aqui do programa de desenvolvimento de cultivares tropicais, né, focado em braquiárias e pânicos. E a gente já vem aí quase completando 10 anos fazendo, né, esse melhoramento genético e lançando cultivares e trazendo essa diversificação para o que a gente quer nas pastagens, né? Muito bem, Ulisses. Ótimo. É muito importante todo esse processo, né, de melhoramento
de lançamento, de validação desses cultivares. Nosso país aí ele é muito amplo, tem vários biomas, várias situações, É, tipos distintos de solo, de clima, de perfis de pecuaristas. Então é muito importante que todos esses profissionais que trabalham com o melhoramento e com o consequente lançamento desses cultivares têm feito. E o trabalho que vocês realizam na Barenbrug é um trabalho acima da média, né, do que a gente encontra aí no mercado, né? Então, eu vou começar aqui direcionando, tá, Ulisses, algumas perguntas, sim, até para você poder traçar a sua linha de raciocínio e, eventualmente, se alguém quiser também fazer algum comentário, fica à vontade. Queria que você falasse um pouco para a gente, né, sobre esse histórico do lançamento de plantas forrageiras, né? Como que isso era no passado, como que é atualmente, como que foi essa evolução, qual que é a atual situação do Brasil no que diz respeito a esse melhoramento e aos cultivares que nós temos disponíveis no mercado. sim. Isso é interessante, Leandro, porque se a gente pensar nosso sistema pecuário, né, a gente usou muito de forrageiras que têm origem em outro continente, né? Então, quando no tempo colonial, quer dizer, a gente com a introdução dos animais, né, bovinos, equinos, bubalinos, se fez necessário áreas para que esses animais pastejassem, né? E as forrageiras encontradas aqui durante a época da colonização eram forrageiras muito pouco produtivas, né? Em Sim, detrimento das espécies nativas que a gente tem no Brasil, elas não coevoluíram junto com animais de grande porte, como é no continente africano, aonde as espécies de braquiária, de pânico, andropógon, capim peniceto, entre outras forrageiras, coevoluíram ao longo dos anos juntamente com grandes manadas de animais pesados, né? Então, a diferença básica é que as forrageiras nativas, naquele momento, elas não tinham uma capacidade de aguentar o pisoteio dos animais de grande porte que aqui foram introduzidos também. Em certo. contrapartida, essas outras forrageiras, elas, do continente africano principalmente, elas tinham essa adaptação e isso foi trazido, né, junto com o navio negreiro, porque se utilizava esses capinhos como cama, né, para transporte de pessoas, né, e quando a gente fala isso é durante a época da escravidão. E essas forrageiras bastante adaptadas, né, e se expandiram aí para o Brasil, mundo, terreno afora, e, por exemplo, o pânico colonial, o colonial vem, né, dessa época da colonização, que hoje, ou no passado, a gente via isso como se fosse uma planta até nativa, né? Todo mundo falava capim-jaraguá, tudo isso era pastagens que foram introduzidas aqui durante a época da colonização. E com a expansão do cerrado aí na década de 60, 70, foi introduzido a braquiária decumbens, que era amplamente adaptada, né, amplamente adaptada a solo ácido, que era a maioria dos solos brasileiros que a gente tem, né, no cerrado brasileiro, a nossa Brasil central, vamos dizer assim, né? E aí começou a intensificação da pastagem com o uso, né, dessas forrageiras que traziam ali vantagens ao capim-jaraguá, outras forrageiras que tinham nativas ali o próprio colonhão, que sem nenhum manejo, enfim. E a pastagem nativa nossa, que é a grama batatais, né, a principal que a gente tem disponível nos nossos pastos. Sim, Mas já, Zé, se a gente pensar aí desde o início, final dos anos 50 até meados, né, da década de 70, começou-se a ter problemas com cigarrinha das pastagens. Então, esse monocultivo de um único cultivar, a planta, ela, porque na verdade as pragas, né, e as doenças, elas coevoluem com aquela planta que está sendo usada. sim, E aí apareceu o braquiarão, o brisantão, o marandu, que foi o lançamento da Embrapa no início da década de 80, e se falava
né, que já no final da década de 70 já se usava o braquiarão, mesmo que de forma ilegal, né? Já se tinha semente rodando por aí. E a Embrapa regularizou esse lançamento e é hoje o braquiarão a maior cultivar usada em território no Brasil, né? Se a gente pensar aí de aproximadamente 160 milhões, né, de hectares de pastagem, a gente acredita que 50, 60 milhões é com esse único cultivar, né? E ao Sim, longo das últimas décadas vieram outros cultivares de braquiária, outros cultivares de pânico, né? A gente sabe que mais de 90% da semente comercializada ao longo dos últimos anos é braquiária e pânico, né? Então, são, são cultivares de espécies bastante representativa dentro da economia no Brasil, né? E com o avanço, né, de lançamento de novos cultivares vem devido ao fato do melhoramento genético, né? certo. Então, teve bastante pesquisa pública, né, da Embrapa e mais recentemente empresas privadas como a Barenbrug, trabalhando aí com melhoramento genético e lançando novos cultivares no mercado. E aí, já entrando dentro desse assunto, né, que a gente está falando de diversificar, né, e por que que isso se faz necessário, né, eu entendo que se a gente for na essência da palavra, significado direto dela, diversificar significa tornar ou ficar diverso. É uma coisa diferente, né? E por que isso? Por que diversificar? Se eu estou usando um cultivar, por exemplo, o braquiarão, por que que eu vou trocar dentro de um sistema produtivo, né? Exato. Um primeiro motivo de tornar isso diferente é justamente porque eu estou buscando algo melhor. E aí vem o melhoramento genético, como o próprio nome já diz, né? É melhoramento. Então, a, a substituição ou o incremento das áreas em detrimento de um cultivar que eu estou usando, seja ele o mombaça, seja o chararé, seja qual for, é em detrimento de que eu quero melhorar aquilo que já tem. Então, por Sim, exemplo, né, a gente tinha um problema com a cigarrinha, veio o marandu para substituir. Ao longo dos anos, veio o charaés, que era tido como mais produtivo do que o marandu. Aí, por exemplo, se a gente pega nos pânicos, a gente tinha o colonhão, no início da década de 90 veio o Mombasa. Primeiro o Tanzânia, depois o Mombasa, né? Que eram forrageiras mais produtivas. Então, quer dizer, se ter diferente, ou seja, diversificar com esse significado diferente, a gente traz isso para uma melhoria de aumento de produtividade do sistema de produção. Então, eu entendo que um primeiro motivo, né, da gente diversificar se faz necessário, sobretudo, né, Leandro, nos dias atuais, com as margens, né, da, da atividade pecuária cada vez mais apertada, né, a gente precisa produzir mais numa mesma área. E exatamente. uma forma é diversificar, usar algo diferente que traga benefícios adicionais àquilo que eu já estou usando, né? Então, se eu uso o braquiarão, o brisantal, o que que eu tenho de mais produtivo? Eu vou trocar por um pânico ou eu vou trocar por uma outra outro capim que não um braquiarão e um capim mais produtivo, né? Então, isso é um ponto central, pensando num sistema produtivo, do porquê o diversificar se faz necessário, né? Então, isso é importantíssimo, né? Quer dizer, isso é o primeiro motivo. E tem um outro segundo motivo que a gente pode generalizar para outras coisas, né? Que eu acho que aí é uma consequência dessa troca e vem dentro do significado também de diversificar, que é variar, né? Ou fazer variar, com o intuito de Sim, quê? Lógico, ter mais produção, mas ao mesmo tempo trazer benefícios para o sistema de tal forma que eu mitigue é, condições que vá prejudicar aquele sistema que eu já tenho. Então, por exemplo, eu falei lá da cigarrinha, que o inseto coevolui junto com o uso da planta. Então, por exemplo, o braquiarão, ele é resistente à cigarrinha das pastagens. Só que eu tenho 60 milhões de hectares, né? Então, imagina exato. que, quer dizer, quase metade da área é braquiarão. Então, a cigarrinha, ela não consegue
atacar o braquiarão, ou ela ataca, mas o braquiarão não tem sintoma. Será que para a cigarrinha, ela ficar em cima daquele, em contato direto com o braquiarão, ela vai ter uma população alta? Porque o inseto, ele cada vez mais quer se multiplicar, né? Ele é Exato. uma praga que está ali no ambiente, ele é um ser vivo que ele quer se diversificar por uma questão inerente da natureza, né? E aí pode ser que, para vencer aquela barreira do braquiarão de ser resistente, o inseto ele vai coevoluir junto ali, ou seja, vai haver reprodução dos insetos ali e pode ser que apareça uma população nova de inseto que comece a atacar o braquiarão. E a resistência do braquiarão não exista mais, por exemplo. Isso Sim. vale para doenças, né, fungos, bactérias, vale para nematóides, vale para qualquer ser vivo, né, qualquer micro-organismo ou inseto que esteja ali naquela pastagem, por exemplo, né? Então são Bom, questões que esse diversificar, que é o variar, eu mitigue esses problemas, né? Porque se eu tenho 100% da minha pastagem um único capim e vem uma praga dessa ou uma determinada doença, é um risco muito grande, né? sim. Ou qualquer outro fator, ele que a gente fala de fatores abióticos, né, relacionados mais ao clima, então uma seca ou se chove muito, né, e a área alaga, fico com o solo encharcado, então são questões que eu preciso cada vez mais diversificar e diversificar significa variar, não só Sim. usar um único cultivar, né? Ulisses, e dentro disso, né, dentro do tema, na terminologia, no conceito de diversificação, você falou para nós aqui que, inicialmente, as gramíneas que nós utilizávamos aqui no Brasil, elas acabaram entrando de forma até acidental, vamos chamar assim. Exatamente. Não foi algo que foi pensado com o objetivo de trazer esses cultivares dessas gramíneas para cá. E aí um ponto interessante, né, que nós devemos levar em consideração é que naquela época, os níveis de produção que nós tínhamos no Brasil eram muito baixos, baixíssimos, né, por conta da capacidade produtiva dos cultivares que nós tínhamos aqui. E aí, com o passar do tempo, teve um processo, sim, aí de introdução destinada à produção animal para a área de pastagens. E mais recentemente, o que vocês começaram a fazer foi começar a cruzar isso, né? Cruzar essa genética dessas plantas forrageiras. E aí, onde que eu queria chegar na diversificação, né? Como que vocês usam esses critérios para escolher a planta A, planta B, planta C, para fazer o processo de cruza delas, né? Como que acontece esse processo de cruza? E quais são os principais fatores que vocês levam em consideração na hora de escolha, né? Quem que vai ser as plantas que eu vou cruzar e por que que eu vou cruzar elas, né? Como que funciona isso no melhoramento? Então, é interessante porque assim, a gente está sempre olhando para o sistema de produção para definir, né, quais características, né, a gente vai avaliar na planta e vai selecionar e usar ela tanto para dentro do sistema produtivo, né, como um cultivar, e também para fazer os cruzamentos, né? Então, assim, a gente sabe que quais benefícios, né, um cultivar novo pode trazer para que dentro do sistema de produção aquilo aumente a produtividade do produtor ali dentro da pecuária, por exemplo, que é o que a gente está tratando aqui. Então são várias características, Leandro, e aí a gente tenta reunir, lógico, o máximo possível dentro de um cultivar, mas a gente sabe que isso é impossível, né? A gente nunca vai ter aquela planta ideal onde a gente tenha todos os nossos desejos numa mesma planta. Sim, Então a gente define isso com base na necessidade do cliente, né? Então do produtor rural. Então se eu tenho um sistema, por exemplo, de pecuária de leite, o que eu preciso num capim, né? Isso vai ser definido com base nisso. Ou se eu tenho, por exemplo, um sistema de ciclo completo, ou eu só tenho recria. E baseado, né, nesses diferentes sistemas de produção, a gente trabalha as características. Então, por exemplo, a gente falou da cigarrinha das pastagens. Então, uma das características que a gente usa é a seleção para plantas que tenham maior resistência à cigarrinha das pastagens. Outra característica importante dentro do sistema de produção que a gente precisa é
produção de forragem mesmo, para que eu Sim. consiga de fato ter uma lotação maior, né? E ao mesmo tempo também forrageiras que tenham boa qualidade, e isso vai trazer um ganho ali individual, né, do animal, que mais somado, né, à questão da produtividade em lotação, eu consigo ter um denominador lá no final de ou mais arrobas por hectare ano ou mais produção de leite por hectare ano. Então são essas características e a gente usa isso para fazer os cruzamentos e até para fazer o lançamento, né, de um cultivar. Tá. Ulisses, e esse processo todo que você está mencionando de atento à tomada de decisão, então a tomada de decisão depende do que o mercado está precisando, né, de quais são as demandas. E quanto tempo normalmente que leva, desde o momento que você tomou essa decisão, de qual é a necessidade que vocês estão identificando do produtor, até o lançamento propriamente dito, do produtor começar a utilizar essa genética nova que foi desenvolvida? São entre 10 e 12 anos, Leandro, desde essa tomada de decisão, foi feito o cruzamento para gerar variabilidade, e aí tem todas as etapas por qual aquela novo capim, né, esse novo cultivar vai passar até o lançamento, né? Então são bastante anos de pesquisa, bastante investimento para a gente chegar nessa planta que de fato vai trazer algum benefício para o produtor lá na frente, né? Isso é muito interessante, né, Ulisses, porque a gente vê na pecuária brasileira grandes desafios da pecuária a pasto. A gente sabe que o nosso país ele tem um grande potencial de produção a pasto e é onde que até então a gente tem conseguido ser mais competitivo, né, se comparado com outros países. Mas existem muitos desafios, né? Questão de praga, de doença, de morte de capim, adaptação a solo, a clima, enfim, todos esses aspectos que você está mencionando. E assim, para vocês desenvolverem isso, então, 10 a 12 anos aí de pesquisa, é importante lembrar que tem que se envolver uma grande quantidade de profissionais dentro disso tudo, né? Melhoristas, pessoal que conhece de solo, pessoal que conhece de sanidade, que conhece de patógenos, de doença, né? Que conhece de produção animal, inclusive, porque esse é o objetivo final lá, é a produção animal, é a Exatamente. produção de carne ou de leite, né? Então, como que é esse processo, né? Até explorar um pouco sobre as fases, que eu quero enfatizar aqui o tão complexo é isso, e daqui a pouco a gente entrar no que se tem no mercado, inclusive até tem uma pergunta aqui já falando sobre quantidade de cultivares em uma fazenda, mas eu quero explorar um pouco mais a teoria disso tudo, daqui a pouco a gente entrar aí na prática, como que de fato a gente tem aplicado isso hoje. Então, conta um pouco para nós esse passo a passo, como que começa, quantos cultivares que vocês começam a avaliar, que tipo de avaliação e como que é a avaliação final lá antes de ir para o produtor. Tá, isso é bem interessante a pergunta, né? Porque resume todo esse processo. Bom, depois que a gente faz essa etapa inicial que a gente comentou dos cruzamentos, a gente gera aí uma população a cada ano de 4.000, 5.000 indivíduos, depende do ano mais, depende do ano menos. E a gente foca bastante nessa etapa inicial em trabalhar com características de produtividade de sementes. Então, indivíduos que tenham boa produtividade de semente, ele é importante até porque é o veículo que a gente comercializa o produto lá no final. Então, é uma coisa até meio lógica, não tem segredo nisso e a gente trabalha forte nesse sentido. Bom, uma vez selecionado para essa característica, aí a gente vai para uma etapa dentro dos anos lá da etapa de melhoramento, onde a gente faz uma avaliação agronômica mais ampla, né? Produção de forragem, como você bem comentou, o produto final é a produtividade animal, né? Então a gente trabalha características como medidas indiretas dessa produtividade animal. A exemplo, né, uma planta que tenha alta produção de massa seca de folha e não massa seca total. Então a gente faz separação morfológica, a gente começa a avaliação da parte de cigarrinha, a gente já faz também uso de marcador molecular para algumas características. Então, tudo isso nessa etapa de melhoramento que dura aproximadamente 4 anos. E depois disso, com a dimensão que a gente tem no nosso país, né, a gente começa os ensaios regionais
E aí a gente testa em diferentes tipos de solo, diferentes condições climáticas, então regiões onde eu tenho, por exemplo, 2.000 milímetros de precipitação anual, regiões onde tenho 1.000, ou regiões onde eu tenho menos, né? E variando a questão do tipo de solo arenoso, mais argiloso, trabalhando também altitudes, né? A gente tem um Brasil, como você comentou, em dimensões continentais, então tem regiões que eu tenho 200 metros de altitude, mas eu planto também regiões que têm 1.000 metros. Então a Sim, gente trabalha tudo isso para tentar identificar as plantas que são mais adaptadas e mais estáveis nessas variações, né? A gente vai achar uma planta que seja adaptada a todas as condições? Não, mas pelo menos a gente tenta achar que tem uma ampla adaptação, porque a gente ainda não consegue, dentro do melhoramento, ter plantas específicas para cada região, como acontece em outras culturas. Depois dessa etapa, aí de fato a gente vai para a etapa de ensaio de pastejo. E aí essa etapa a gente faz por 3 anos, né? E aí medindo de fato, Leandro, o desempenho animal. Então a gente tem um cultivar que a gente quer lançar ele no mercado, na verdade a gente chama de um genótipo avançado, né? Ou uma planta que um capim avançado. E aí testa medindo a produção animal. Você foi parceiro da gente aí já em vários experimentos desse tipo, né? Então sim, é o que a gente quer e o que a gente busca. Uma vez terminado essas etapas de ensaios regionais e ensaio de pastejo, a gente tem também condições de preencher todo o relatório que o Ministério da Agricultura exige para registrar um cultivar no mapa, né, que é o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. E aí, uma vez registrado, a gente está apto a comercializar, né? Fazer a produção de semente, o transporte e a comercialização segundo a lei de sementes no Brasil. A perfeito. partir daí, a gente ainda testa por mais 3 anos a nível de fazenda. Então, a gente vai para sistema produtivo mesmo, pegando feedback de produtores parceiros, para de fato fazer o lançamento e fazer o posicionamento daquele cultivar para que sistema de produção indicado, que tipo de solo, que região pode ser plantado, qual o potencial de produção quando eu tenho precipitação acima de 1.500, abaixo disso, ou menos até. Então a gente faz todo esse conjunto de informações, o que a gente chama de um pacote tecnológico, para que o produtor tenha condições de definir se aquele cultivar que a gente está oferecendo, ele encaixa dentro do sistema de produção dele e encaixa de trazendo o benefício adicional daquilo que ele já tem, né? Certo. Ulisses, dentro desse processo, que você falasse um pouco aí, entrasse mais na genética mesmo? Porque às vezes a gente pensa assim, eu quero uma planta resistente a cigarrinha e também quero uma planta resistente a encharcamento. E eu também quero uma planta que tolere solos com cascalho, por exemplo. E uma planta que tolere acidez, né? Todas as características desejáveis, né? Eu consigo, por exemplo, cruzar um mombaça de alta produção com uma Brachiara decumbens, que ela é uma planta adaptada a baixa fertilidade, espécies diferentes, espécies dentro de gênero. Como que funciona isso? Que planta que como que eu cruzo? Como que eu faço essa mistura, essa mescla aí, buscando características interessantes dessas plantas? Bom, Leandro, aí entra a questão da questão das espécies que são afins, né, de cruzamento. Então, se a gente trazer uma analogia, por exemplo, eu não consigo cruzar um boi com uma égua, né? Então, se eu falar que o boi é o pânico e a braquiária é a égua, é a mesma coisa. Então, eu Sim, não consigo fazer o cruzamento dessas duas espécies, né? Então, pensando nos gêneros e espécies que a gente mais usa, as braquiárias eu tenho diferentes espécies dentro do gênero braquiária, né? Que com a nova taxonomia, hoje a braquiária é Eurocloa, não é isso. mais braquiária, né? Mas a gente acaba usando o braquiária. Então eu tenho braquiária brisanta, eu tenho braquiária decumbens, braquiária ziziensis, braquiária umidícola, braquiária mútica, braquiária niglopedata e tenho mais umas 3, 4 espécies aí mais conhecidas, né? Entre algumas existe afinidades aonde eu consigo fazer cruzamento mesmo sendo espécies diferentes. Por exemplo,
é o caso da espécie Brisanta decumbens e ruse, que eu consigo fazer hibridação e gerar descendentes férteis, né? Mas eu já não consigo cruzar essas três, por exemplo, com a braquiária umidícola. Então, e a mesma coisa é o pânico. Eu não consigo cruzar pânico com braquiária, pânico com capim-elefante e vice-versa. Então, o que eu tenho que identificar é plantas superiores dentro dessas espécies que são passíveis de cruzamento entre elas, né? Então, por exemplo, se eu tenho, por exemplo, lá um jumento para cruzar com uma égua, eu gero um descendente, mas aquele descendente não é fértil. Então, eu não consigo fazer o melhoramento genético dos moares, por exemplo. Ulisses, eu quero Assim, até. PC, tipo assim, se eu tiver só, eu quero cruzar um burro com uma mula, eu não consigo fazer melhoramento. Eu preciso melhorar as duas espécies separadas, o jumento separado da égua, e aí acasalar os dois para poder gerar um moar que tenha características superiores. Agora, no Ótimo. caso das braquiárias, eu já consigo fazer o melhoramento desse produto. Dentro do Tá. pânico eu consigo fazer o melhoramento, dentro da umidícula eu consigo fazer o melhoramento. Então, trazendo essa analogia para ver se fica mais fácil o entendimento, né? Eu quero aproveitar até isso aí, esse exemplo que você deu dos moares aí. E o pessoal às vezes pergunta pra gente, ah, mas essas braquiárias híbridas que tem aí, a semente não germina, a semente é estéril. Conta um pouco pra nós aí. Essa semente germina ou não germina? Ela é estéril? Como que funciona Não, isso? ela não é estéril e ela germina, né? Senão a gente talvez não estaria conseguindo comercializar Isso aí. isso, né? O que acontece é que essa pergunta também vem muito associada àquele conceito de deixar o pasto sementear, né? Então, o produtor, mas se eu deixar o pasto sementear, essa semente cair no chão vai germinar, não sei o que e tal. Então, sabidamente que a gente já tem isso conhecido, né? Se eu deixo o pasto sementear, arrobas a menos que eu estou produzindo aquele tempo que o pasto está sementeando. E contrapartida, eu vou ter uma pastagem lá na frente, ao longo dos anos, menos produtiva daquela que eu fiz o primeiro pastejo de forma adequada, né? Exato. Então, é mais nesse sentido, né, Leandro? Mas é pertinente e ainda tem-se muitas dúvidas em relação a isso. Então não precisa preocupar, mas por que deixar a semente? Né? Se você pegar lá que você semeia o pasto em outubro, novembro, e ele está apto a fazer um primeiro pastejo ali com 70, 80 dias, de finalzinho ali de janeiro até finalizar a época das águas, pensando aqui na região de Cerrado, né? Quantos pastejos eu não consigo fazer? Se eu colocar, sei lá, 3 animais ganhando meio quilo por dia, que tem potencial para ganhar muito mais, quantas arrobas eu produzo em 2, 3 meses, que seria o tempo que o produtor estaria esperando o pasto sementear, né? Isso. Então, assim, por que sementear, né? Então, não faz muito sentido. Isso é muito interessante, né, Ulisses? A gente é, concorda com o que você está colocando e a gente tem tentado conscientizar os pecuaristas de que essa questão de deixar o pasto sementear, ele vai estar perdendo de alguma forma. Muitas vezes o pessoal associa esse manejo a um manejo incorreto que acontecia muito no passado, acontece em algumas propriedades ainda, que é a compra de uma semente já de baixa qualidade, o semeio dessa semente em um solo que não está pronto ainda para ser semeado, Exatamente. profundidade inadequada. Aí o que acontece? Acontece que esse pasto ele germina todo falhado, né? Essa fase inicial ela toda prejudicada, ou seja, já começou a degradar ali no começo, né? E o pessoal associa, Exatamente. bom, já que está ruim, então vamos deixar sementear para ter mais semente. É, do ponto de vista de. O raciocínio não está todo errado, o problema é que o processo já começou errado. É esse processo inicial. Então, se a gente faz o processo bem feito, não há necessidade de sementear, a gente ganha tempo e colhe esse pasto mais rápido, a gente ganha tempo. Eu estava em reunião agora de tarde em um projeto que nós estamos começando, um projeto altamente intensivo aqui no Triângulo Mineiro, e a gente está pegando umas áreas de pivô para plantar capim, né? Na área de agricultura, a gente vai entrar com capim nessas áreas, e eu estava com o agrônomo responsável por essas áreas, e aí ele me perguntou, depois de semeado, com quantos dias que a gente vai entrar com gado lá? Olha, isso aí
depende muito de questão climática, de chuva, porque nós não vamos ligar, normalmente nós não vamos ligar o pivô nessas áreas, a gente vai deixar a chuva agir, né, que vai ser na época do verão mesmo, na época das chuvas. E eu falei, normalmente essas áreas que a gente planta aqui, com 60 dias, até 60 dias a gente consegue entrar. Ele falou, não, de jeito nenhum. Nas nossas áreas nós vamos entrar com gado em 30 dias. Olha aí. Aí Fenomenal, né? eu falei 30? Tem certeza? Tem. Ele falou, qual a altura que nós vamos entrar com gado? Eu falei, vamos falar de uma braquiária aqui, uma braquiária, nós vamos trabalhar aí com 30, 40 centímetros. Ele falou, não, 30 dias já está passando já. A experiência que nós temos nessas áreas, que eles usam esses pivôs só para cobertura verde, não ter utilizado pastejo, é que com 30 dias está pronto. E por que que isso está acontecendo? Porque eles fazem um semeio muito bem feito, uma semente de qualidade, e o solo é de altíssima fertilidade. Exatamente. Então o processo ele é mais rápido. O processo é o mesmo processo de germinação se comparado a um local de solo de baixa fertilidade, onde não tem correção. O que está acontecendo ali é que isso está sendo muito mais rápido, né? E com 30 dias está entrando com gado. Então a gente já está começando a se deparar com esse tipo de situação, com esses pasteiros muito precoces aí em áreas de formação, em áreas de primeiro ano. É, e aí, dentro desse raciocínio também, Ulisses, trazendo essa experiência da agricultura, o que tem acontecido hoje na integração lavoura-pecuária e dos cultivares que vocês têm colocado no mercado, vou explorar um pouco a questão da diversificação, né? Porque muitas vezes a gente fica falando o seguinte, mas eu vou diversificar se eu for lá no Pantanal, eu vou usar um tipo de capim. Aqui no Triângulo Mineiro vai ser outro tipo de capim. A hora que eu Uhum. vou para Bahia, um outro tipo de capim. Mas não, nós temos que pensar na diversificação dentro de uma propriedade que está no Triângulo Mineiro, por exemplo. Então, como que Exatamente. nós vamos fazer isso, né? Como que a gente posiciona o pecuarista quanto à diversificação? Porque a gente conhece, né, das características de cada cultivar, de cada espécie que nós estamos utilizando. Como que vocês têm posicionado o pessoal no campo e o pecuarista quanto à diversificação dentro de uma mesma fazenda? Como que isso funciona na prática? Tá. Isso é interessante, Leandro, porque assim, por exemplo, é, a questão da diversificação ela já vem sendo falada desde sempre, né? E ela vem ganhando maturidade nos últimos anos. E o interessante porque assim toda a comunidade científica ela posiciona isso, né, já há muito tempo, que tem a ver com isso que a gente falou da questão de querer mudar e usar algo melhor daquilo que tem, né? E a questão da diversificação para mitigar problemas, seja de doença, seja de praga, seja de condições climáticas, né? Ou uma seca muito severa, ou outras condições que pode acontecer, né? E parece, né, pelo menos pensando na pecuária, que algumas coisas que vêm acontecendo vêm evidenciando essa necessidade dentro de uma mesma propriedade, né? Inclusive você vai estar amanhã falando sobre isso, né, uma live na DBO, de por que que as forrageiras e principalmente braquiárias morreram bastante nessa última seca que teve, né? Sim. A gente teve problemas e casos até inusitados, né? Você mesmo chegou a relatar para a gente que teve propriedades que perdeu 100% do pasto, teve propriedades que uma área que aparentemente mesmo manejo, tudo igual, morreu e outra não morreu, né? E aí Mas você... alguma coisa é diferente ali, com certeza. Exatamente. Então, assim, isso cada vez mais com a questão da intensificação dos sistemas e com esse olhar mais crítico que a gente está tendo para a pastagem, a gente vai começar a ver isso e ver essa necessidade de diversificar. E aí, quando você pensa dentro de uma mesma propriedade, ela vem em cima de qual a necessidade do sistema de produção que eu tenho, né? Então, assim, até tem um caso interessante que eu acho que vai exemplificar bem isso. Pode ser inúmeros motivos, e eu acho que cada sistema de produção é um sistema de produção, que vai dizer assim, eu uso essa diversificação em detrimento outro produtor usa outro tipo de diversificação. Por quê? São necessidades diferentes
e objetivos do sistema de produção diferente. Então, eu visitei um produtor uma vez, ele tem algo em torno de 3 mil hectares de pasto, sistema de ciclo completo, trabalha com genética também, e eu perguntei para ele, suas pastagens são basicamente o quê? Ele falou, eu tenho braquiárias e pânicos. E aí, quer dizer, nós estamos falando ainda da espécie, eu não falei dos cultivares, né? Quais cultivares usar dentro de cada Sim. espécie. Então, dentro de uma visão mais macro, vamos dizer assim. Tá, eu falei com ele, mas e quantos por cento do seu pasto é braquiária e quantos por cento do seu pasto é pânico? Aí ele falou assim, olha, 40% do meu pasto é pânico e 60% dos meus pastos é braquiária. E eu falei com ele assim, você acha que essa proporção é ideal? E por quê? Aí o que ele falou para mim? Como ele tem ciclo completo, ele tem muita vaca. E ele falou que para aguentar a lotação na seca, ele precisa da braquiária. E ao mesmo tempo, ele tem uma lotação muito alta na época das águas, aonde ele termina os animais. Então Certo. ele falou, eu preciso de pânico, porque eu preciso concentrar a produção alta no período das águas. Então você veja bem, para aquele sistema, ele tem essa proporção. E dentro das braquiárias, ele tinha 5 ou 6 tipos de cultivares diferentes. E dentro dos pânicos, ele tinha 2 tipos, se não me engano. Então, para aquela realidade dele, ele trabalhava com esse número. E dentro de cada número de braquiária e pânico, ele era bem diversificado. E ele falou que ele estava procurando novos cultivares para aumentar ainda mais a taxa de lotação que ele tinha, que média ano ele estava trabalhando com 2,2. Então você vê uma propriedade bastante produtiva, né? Produtivo. E ele fazia adubação, a cada 3 anos ele vinha fazendo adubação das áreas, então num período de 3 anos ele adubava toda a fazenda. Então, quer dizer, eu trouxe um exemplo, Sim. né, do porquê ter essa diversificação dentro da propriedade, né? E aí eu perguntei para ele, por que que, quer dizer, pensando dentro dessa necessidade que a gente está falando aqui do cliente, que foi uma discussão que a gente teve agora há pouco, de quais características melhorar dentro de um programa, né? E aí eu perguntei a ele, falei, mas qual que é o problema que você tem na braquiária que você gostaria de não ter mais? E qual que é o problema que você tem dentro do pânico que você não gostaria de ter mais? Aí o que ele falou? Ele foi bem pontual. Ele falou assim, a braquiária, eu preciso de uma braquiária que tem resistência a cigarrinho. Que na realidade dele é o problema que ele tem. E no caso do pânico, ele falou que o problema era com lagarta. Além Tá. disso, dentro da braquiária, ele falou, se eu tiver uma braquiária que rebrote tão rápido quanto o pânico, também seria interessante. Porque iria me ajudar, porque eu chego no final da seca bastante apertado. Então ele falou, Sim. eu fico com medo de aumentar a minha área de pânico para eu não ter problema no final da seca, mas ao mesmo tempo eu fico com medo também de não ter pasto na seca, porque o pânico não produz muito. E aí ele falou que Isso. se eu tivesse um pânico mais produtivo na seca também seria interessante, né? Agora, isso é essa realidade, mas eu posso trabalhar outras coisas também. Então, por exemplo, se eu tenho só braquiarão, eu vou diversificar com pânico para aumentar a produção nas águas, ou eu tenho alguma outra cultivar de braquiária que seja mais produtiva, tanto no período das chuvas quanto no período das águas, da seca, perdão. Então seria interessante, por que não? Né? Sim. Eu aumento a taxa de lotação numa época, por exemplo, se eu tenho uma forrageira que produz mais no período seco, eu consigo aumentar a taxa de lotação do meu sistema de produção. Então vai variar de caso a caso e ter forrageiras diferentes, elas vêm também para mitigar esses efeitos, né? Então a gente viu agora, que eu falei que se tornou muito evidente na última seca, e com certeza você vai falar sobre isso amanhã, é que em geral as braquiárias morreram e os pânicos não. Isso. Então quem tinha só braquiária, como que ficou, né, a situação? Então o produtor dentro de um sistema de produção, se eu tenho só braquiária morre tudo, então o risco de usar um único cultivar, ele é muito grande, ele é muito grande e ao mesmo tempo danoso para o sistema de produção. Então se a gente pensar e fazer uma analogia, Leandro, que acho que é importante,
Se eu pensar, 160 milhões de hectares de pastagem no Brasil, 60 milhões é de braquiarão. Se uma doença ou uma praga ataca isso de uma vez só, é os produtores que vão ficar numa situação apertada? É segurança nacional, se a gente for pensar, né? Exato. Sim. Você pega a área de soja, são 40 milhões. Eu tenho 1,5 vezes a área de soja em braquiarão no Brasil. Eu não estou querendo dizer que tem que acabar com o braquiarão, não é isso. Né? Mas eu tenho que diversificar essas áreas. Né? Se a gente pensar, por exemplo, como eu citei a soja hoje, que é semeada em aproximadamente 40, 40 e poucos milhões de hectares, eu tenho 3 mil cultivares registrados de soja no Brasil. Milho, que eu tenho uma área de verão aí de talvez 15 milhões, são quase 600 cultivares de milho registrado. E se eu vou para as forrageiras, dentro do gênero Braquiária, em uso, eu não tenho 10. Pânico, eu tenho um pouco mais, talvez umas 12, né? Isso aí. Então é muito discrepante, né, essa variabilidade, né, essa possibilidade de variar que eu tenho dentro do mundo da pecuária, né, das forrageiras, comparado com outras espécies, por exemplo. Então, a gente, como produtores, né, e referência mundial de produção de carne, a gente tem uma batata quente na mão muito grande. Essa é a verdade. E a gente viu nessa última seca um problema seríssimo em algumas regiões de morte de braquiárias. É. Eu vejo, Ulisses, que isso que você está falando faz todo sentido. A gente é muito limitado na quantidade, né, desses cultivares. E vocês têm trabalhado para isso, para aumentar essa variabilidade. E muitas vezes o pessoal começa até a se perguntar, mas para que lançar um cultivar novo, né? Você está colocando aqui, olha, nós temos uma monocultura aí muito grande, que é o braquiarão, que é um excelente capim, é sim, É, um excelente capim, mas exatamente. é uma monocultura aí. É, por outro lado, o que nós temos que trabalhar? Vocês do melhoramento, tanto as empresas privadas quanto as públicas, é continuar nessa diversificação, mas também a gente tem que desenvolver tecnologia de melhoria de solo, tecnologia de melhoria de manejo. Você citou um pouco da live que eu vou fazer amanhã junto com o pessoal da DBO, e eu quero explorar isso, né? O que tem acontecido com essas nossas pastagens, onde que está o problema? O problema está na pastagem? No pasto, quando eu falo pastagem, no cultivar? Será? É, Um pouco exatamente. também, porque a gente viu que teve alguns que morreram mais e outros menos. Opa, então já começa a mostrar para a gente que tem algumas que não toleram tanto algumas situações. Mas nós estamos ainda em um nível tecnológico muito baixo. Então, esse cara que vai colocar o gado para passejar em 30 dias lá, esse faz uma agricultura de capim. Tem uns que plantam o pasto, o mesmo pasto, a mesma semente, a mesma genética, e vai colocar o gado 120, 150 dias depois do pasto sementeado, né? Exatamente. Então, a gente tem que mudar a forma da gente trabalhar e tem mudado. Não, É, com tem certeza. mudado, tem mudado. Isso é Então, bom, porque assim, a gente vê vamos dizer assim, essa vertente de mudança acontecendo na prática, né, Leandro? E isso é motivador para a gente no dia a dia, porque a gente entende que cada vez mais o produtor ele quer se tecnificar, ele quer melhorar, ele quer evoluir, né? E é o que você falou, eu concordo plenamente que não são fatores isolados, né? não são. A gente precisa trabalhar as coisas em conjunto. Então, por exemplo, se eu vou diversificar, que eu diversifique com uma técnica, com uma correção de solo, como o uso de outras tecnologias, né? Então, assim, é muito comum a gente ver na pecuária o produtor investe em genética animal e esquece do pasto, que é o que você está falando aí. Então, não é um fator isolado, entendeu? Eu vou melhorar o meu animal, mas eu não tenho forragem para que ele consuma, ou não tenho uma forragem de qualidade, não tem um bom manejo, né? Que a gente sabe que já resolve metade dos problemas, né? Então, assim, são coisas que estão em conjunto ali, precisam ser trabalhadas juntas, não isoladamente, né? Sim.
Ulisses, e o que vocês têm notado aí no campo quando o produtor toma a decisão de substituir o capim? É pelo fato daquele capim estar degradado, né? Ah, tá degradado, isso aqui não produz mais. No julgamento dele, muitas vezes o capim é ruim. Ou vocês têm se deparado com situações que o produtor até identifica isso, fala, eu estou limitado no potencial produtivo dele, eu quero mais, eu quero ir mais além. Onde que vocês têm conseguido mais diversificar dentro da fazenda? É na substituição do capim que é julgado como ruim ou na substituição do capim que chegou no teto produtivo dele naquele dado ambiente? Leandro, acho que a gente está no meio termo. Existe bastante produtores que estão trabalhando no teto e eles buscam, de fato, para aumentar essa taxa de lotação. E tem produtores que às vezes não estão no teto, né, porque ele melhorou bastante em prática, mas sabidamente que ele trocar, ou seja, variar aquele capim, ele vai melhorar. O salto dele vai ser maior porque aquela forrageira é mais produtiva. Mas ele já vem nessa vertente de melhoria. Não necessariamente ele chegou no teto dele ainda, entende? Não sei se você está conseguindo entender o que eu Sim, quero sim, dizer. sim. Então ele já faz, quer dizer, um investimento em calagem, preparo de solo, adubação, e já faz um investimento numa forrageira, ou seja, num cultivar, num capim novo, que vai pagar mais facilmente o investimento que ele está fazendo, né, dentro daquele custo de produção que ele tem ali. Por quê? Aquela forrageira nova vai entregar mais. Mas não necessariamente aquela propriedade está no teto produtivo ainda. Entende? Entendo. Então, eu diria que a gente está no meio termo, né? E tem também casos que o produtor, o pasto degradou e assim, o que a gente tem visto é uma mudança, né, de pensamento. O produtor fala, eu não posso ficar mais desse jeito, e aí ele acaba investindo também já numa forrageira que seja mais produtiva daquelas que usualmente a gente tem no mercado. Por exemplo, né, sempre vem na mente o braquiarão, que é o que é mais plantado e ainda semeado, né, no Brasil. Tá. Ulisses, ainda falando de diversificação e indo para o lado da integração lavoura-pecuária aqui, a gente sabe que tem alguns cultivares preferidos aí do pessoal da integração lavoura-pecuária, mas o que vocês têm lançado aí no mercado que tem sido interessante para a integração lavoura-pecuária e por quê, né? Quais são as características desses cultivares? Bom, aí, Leandro, quando a gente vai para a integração, é um mundo bastante complexo, né? E a gente tem diferentes sistemas de produção integrados, né? Então, quando a gente fala em pecuária, né, a gente tem desde aquele ciclo curto que a gente chama de boi safrinha, Sim, né, até sistemas integrados onde o animal, né, a pecuária, ela fica ali por 1 ano e meio, 2 anos, né? E aí a gente tem indicado forrageiras que são mais produtivas, a rosiziense, que é a mais usada hoje nesses sistemas, né? Ou até mesmo mais produtivas do que o braquiarão. Porque, como eu preciso de produção em um espaço curto de tempo, principalmente precisando do boi safrinha, eu tenho que usar forrageiras que são cultivares mais produtivas do que o braquiarão ou mais produtivas até do que o pânico, quando alguns produtores resolvem usar pânico também, né? Então tem, tem essas opções dentro do nosso portfólio justamente para trazer uma rentabilidade melhor do que a rosiziense, por exemplo, né? Ou mesmo o Marandu, o Piatã, que é muito usado também, né? Nos sistemas integrados. Então vai depender muito do sistema, mas os cultivares que a gente tem têm se mostrado promissores na integração, né? E que é outra situação particular, porque você pegar aí do que a gente estima, do que é usado, não só, quer dizer, a soma, né, do que é usado só para palhar, daquilo que é usado para o boi safrinha, que é a integração com a pecuária mesmo, que nós estamos falando aí de aproximadamente o último número que a gente tem em público é 17 milhões de hectares, né, de que usa uma forrageira como integração, seja para palhado, seja para colocar o animal no ciclo curto e depois voltar à soja, é também um único cultivar, que é a rosiziense. sim, Então, assim, veja o espaço que a gente tem de melhoria e, ao mesmo tempo, o risco que existe, né, Leandro? exato.
Exatamente. Porque se entra uma praga nova num sistema de produção desse, por exemplo, na soja, e que a rosisiense ela contribui para aumentar isso e não diminuir, e aí, nós vamos fazer o quê? Nós estamos falando de quase metade da área de soja plantada. Então, o risco é muito grande, né? Então, toda essa questão de diversificar, né, de tornar diferente, de variar, ela vem primeiro, como eu citei, aumentar a produção. Eu vou buscar aquilo que aumente a minha produção. Mas, ao mesmo tempo, os ganhos que a gente tem como consequência disso é mitigar. Mitigar problemas bióticos, que a gente está falando de doenças, nós estamos falando de pragas, nós estamos falando de micro-organismo que afeta o solo e que vai prejudicar a planta. E nós estamos falando dos problemas bióticos, né? É seca ou temperaturas muito altas, né? Como a gente tem observado. A questão de alagamento também, regiões que inundam, né? Então, são situações adversas que o sistema de produção pode acontecer, que a diversificação vem justamente para mitigar isso, né? E tornar o sistema mais resiliente, né? E mais sustentável ao longo dos anos, né? Muito bem, Ulisses. Você até mencionou algo aí sobre alagamento, né? É, grande parte das fazendas sempre tem ali um pedacinho ali que pega um pouco de água, às vezes uma área mais de baixada, né? Uhum. É, e muitas vezes o pessoal chega pra gente e pergunta qual cultivar vai ser recomendado. Tem alguma coisa surgindo aí que seja melhor que o Midícola, né, que todo mundo conhece lá da boa e velha Midícola lá. Como que vocês têm direcionado os trabalhos de vocês para essas áreas também? Essas áreas mais encharcadas ou que pegam água em algum momento? Aqueles ambientes que de fato têm um encharcamento e de fato precisa de uma planta que seja tolerante a essa condição, a gente ainda vem trabalhando no desenvolvimento. Não é um ambiente simples de encontrar uma planta, né, que de fato tolere isso, como a espécie Brachiaria umidícola tolera, né? E o que a gente busca é alguma coisa que seja melhor do que a umidícola. Que aí entra Isso, o ponto de, além de tolerar, ela traga um benefício adicional de mais produção. Porque lançar uma outra umidícola não faz muito sentido, né? exato. É mais do mesmo. Então, hoje, o que a gente tem ainda no nosso portfólio são os umidícolas, né, indicada para esses casos, mas tem coisa no forno aí que a gente está desenvolvendo e o mais breve possível, né, esse é o sonho da nossa área comercial lá, ter de fato essa solução pronta para o pecuarista poder usar, né? Como você comentou, quase todas as propriedades têm uma área que ainda demanda por isso, né? Muito bem. Ulisses, e aí, assim, falando de encharcamento, falando de integração lavoura-pecuária, eu estou trazendo a diversificação aqui para as situações que nós temos dentro da fazenda. Exatamente. E aí o pessoal fala assim, eu quero pasto para tropa, pasto para cavalo. O cavalo não come braquiária. O que eu faço? E aí como que você é direcionado isso aí? Pensando no equino também, que faz sentido a gente ter alimento em quantidade e qualidade para ele dentro da fazenda. Então, isso é interessante porque é exatamente o que a gente está falando, né? Ter coisas diferentes e adaptadas àquilo que eu tenho dentro do sistema de produção. E a gente sabe que toda propriedade tem sua tropa, né? E aí eu tenho opções de pânico, eu tenho opções dos próprios sínodos, né? Que a gente tem sínodo Sim, até que o estabelecimento dele é feito por sementes, então tem opções no mercado e que são úteis, né? A própria braquiária umidícola, que eu posso, não preciso plantar ela só na área alagada. Por que não plantar na área seca e ela vai muito bem também, né? E que tem uma aceitabilidade pelos equinos em geral. Então são opções aí disponíveis que o produtor pode usar e diversificar as pastagens que ele tem, os cultivares que ele tem dentro da propriedade. por isso, o que eu vejo, né? É, a gente observa no campo, no dia a dia, e ouvindo você falar aqui, que para as mais variadas situações que nós temos na fazenda, tem alguma opção, tem alguma saída. O problema é que nós temos, para algumas situações, poucas opções, né? Às vezes a gente está limitado, né? Numa área encharcada, a gente está limitado ali, um medícola, por exemplo, é, uma grande estrela africana que também tolera bem uma umidade, mas a gente tem poucas opções, ou seja,
é pouco diverso, né? Então a gente não está diversificando, a gente não está com muitas opções. Quando a gente vai para altas produtividades também, eu tenho alguns cultivares de alta produtividade, tem, mas se a gente pensar em alta produtividade aqui no Brasil hoje, talvez, se a gente conseguir listar mais do que 10 cultivares de alta produção, eu não sei se a gente vai chegar nesse número, não. Eu Um acho que não capim que vai de passa batom de uma pivô, por mão. exemplo. É. Não passa de uma mão, talvez. Caramba, então assim, nós vamos irrigar pasto no Brasil, nós vamos adubar pasto, trabalhar com 8, 9, 10 UAs, e eu tenho só 5 opções de capim. É mais ou menos isso. É claro que eu posso colocar um braquearão de batom pivô e adubar e irrigar? Posso, mas o teto produtivo dele é menor do que alguns pânicos que a gente conhece aí. Então Isso é aí, isso. isso é um exercício bastante legal de fazer no dia a dia, né, Leandro? A gente depara muito com esse tipo de situação, por exemplo, às vezes o produtor ele quer intensificar a propriedade, mas ele não tem um solo tão fértil, né? E talvez ele não vai investir tão pesado numa adubação de base ali, mas ele vai corrigir, ele vai elevar, por exemplo, o nível de fósforo dele para 5 ppm, mas ele não vai trabalhar com solo de cultura que é 12, 15 ppm de fósforo, até 20, né? A gente tem opção de forrageira para isso, braquiária, né, dentro do Sim, nosso portfólio. E às vezes chega o mesmo produtor que passa no ano seguinte, no outro ano, e fala: olha, agora eu gostei do resultado, eu vou investir mais, eu quero uma planta que seja mais responsiva. A gente já tem outro cultivar de braquiária que é mais responsiva, isso. né? Mas assim, poderia ter mais opções? Poderia, mas o próprio mercado não absorve, né? Exato. Então, assim, eu acho que por essa questão do paradigma ainda que existe, né? De usar e de mudar, né, de diversificar. Ainda a gente ainda tem essa questão. Embora, como a gente já até citou, isso vem mudando cada dia mais. E é legal porque a nossa pecuária, ela se tecnificou muito no sentido, olhando para a pastagem em si, porque outras práticas de nutrição, de genética animal, a gente é exemplo. Pastagem, a gente também é exemplo, mas tem muito espaço para melhorar ainda, né? Tem. Tem É, muito tem, espaço. tem muita fazenda muito produtiva no nosso país. É, e produtividade, pessoal, rentabilidade, eficiência, não está diretamente ligado com intensificação. A Exatamente. intensificação, ela é sim importante. Muitas vezes, quando a gente começa a entender mais dos processos dentro da fazenda, a gente naturalmente vai intensificando. Mas não é regra que eu vou intensificar, vou passar de 1 UA na média, vou saltar para 5 UA que eu vou ser rentável, que eu vou melhorar é, a minha atividade. Então a gente tem que tomar muito cuidado com a intensificação. Então é um processo lento. Então, agir na pastagem, na nutrição, na genética, no solo, acho que é um processo que ele é construído a cada dia, né? É, Ulisses, sim, o sim, exemplo típico disso, Leandro, é assim, se eu trocar uma braquiária para o pânico, eu intensifico. Mas às vezes a gente não sabe nem como manejar uma braquiária que, em tese, é mais simples, né? é, Menos complexo e já quer usar um pânico. Então, assim, é justamente exatamente o que você falou. É passo a passo, entendendo o que eu tenho em mãos e sabendo aonde eu quero chegar, né? exatamente. Muito bem, Ulisses, a gente já está com 1 hora de bate-papo aqui. É, eu vou encerrar o nosso bate-papo, deixar o pessoal tá com o Instagram do Ulisses aqui. Acho que quem tiver alguma dúvida, eu tenho certeza que o Ulisses vai poder estar respondendo vocês aí mais à frente também. Agradecer a quem participou conosco aqui desse bate-papo. Agradecer ao Ulisses pelo tempo dele, parabenizar pelo trabalho. Agradecer também a empresa que o Ulisses trabalha, que é a Barimbrug do Brasil, que é grande parceira nossa também nos trabalhos e nas ações que a gente faz aí em pastagens. Tá? E deixar aí para você poder finalizar, concluir, para a gente tá finalizando esse bate-papo dessa noite. Tá bom. Ô, Leandro, obrigado em meu nome, né, em nome da empresa também. Para a gente é sempre uma satisfação poder falar, né, e bater papo sobre o assunto pastagem, né, e difundir cada vez mais isso para que a gente mitigue aí, né, Leandro? A gente falou aqui hoje de segurança nacional, né? Exato. Imagina, quiçá isso dentro de uma propriedade. Você que está nos assistindo aí, que é um produtor,
o que é um técnico, né? A responsabilidade que cada um de nós dentro da cadeia produtiva tem, pensando num sistema produtivo que seja sustentável, né? Então, essa importância, ela precisa ser de fato olhada com atenção e a gente está aqui para poder ajudar no que for possível, né? Toda os elos da cadeia, né? E para a gente é uma satisfação poder compartilhar isso e aprender e compartilhar a experiência. Muito bem. Ulisses, muito obrigado. Pessoal, quem participou com a gente, muito obrigado. Então, até a próxima semana, na nossa próxima live do Pastagem na Prática. Uma boa noite, um bom descanso a todos. Um Um abraço. abraço, até mais.